Oi gente, tudo bem? Aqui é a Tiffany do blog Amantes da Leitura e no vídeo de hoje eu trago para vocês as minhas leituras do mês de agosto. Bem-vindos a mais um vídeo atrasado de leituras. Eu realizei 16 leituras durante o mês de agosto e foram praticamente todas maravilhosas, só uma que eu não gostei muito. Eu comecei o mês dando continuidade à série Contrato com um Multimilionário, da Janica Cade, e eu fiz a leitura dos volumes 4, 5 e 6, que são Como Ruega, Como Se Va e Como Perdona. O volume 4 foi bem legal e me deixou curiosa para ler o volume 5. O volume 5 também foi muito bom, mas as coisas começaram a desandar. E o volume 6 foi um volume que me irritou bastante. Não foi ruim, a história tá legal, mas o protagonista da história, que é o Jake, né, o protagonista masculino, tem me irritado muito e por isso eu resolvi dar uma pausa nessa leitura. É uma leitura bem rápida e bem envolvente, eu recomendo, porém fiquem sabendo que algumas atitudes do protagonista vão irritar bastante. Depois eu li o livro da Ione do blog Minha Vida Literária, que é o Vidas na Noite. É um livro que contém 5 contos e cada conto é de um gênero literário. E eu achei esse livro super legal, uma leitura super rápida, tem 75 páginas, se não me engano. Eu não vou falar sobre a história desses contos, porque são contos bem curtos. Os 5 contos dão 75 páginas, então eu acho que é legal vocês lerem e descobrirem, e é sério, pode ler sem medo porque é muito bom. Depois eu fiz a leitura de Bruto e Apaixonado, da Janice Diniz. Eu recebi esse livro em parceria com a editora Arlequim, inclusive já tem resenha dele lá no blog, vou deixar o link aqui no box de descrição. Aqui nós vamos conhecer os irmãos Lancaster, principalmente o Mário Lancaster. Ele é um homem muito determinado, faz de tudo pra família dele ter uma boa vida, mas também ele é conhecido por ser muito mulherengo. Mário foi um peão de rodeio de muito sucesso, mas um acidente colocou tudo a perder. Como a família do Mário é muito respeitada na cidade, a palavra deles, né, o que eles falam, tem muito peso. Então quando a fábrica de parafusos da cidade é vendida para uma outra empresa, demissões estão para acontecer, o Mário recebe a missão de seduzir a mulher responsável por essas demissões. É nesse contexto que a gente vai conhecer a Natália. Ela tem uma relação muito difícil com o pai, sempre precisou se provar muito. Ir até essa cidade realizar essas demissões pode ser a chance da vida dela, a chance de finalmente ser reconhecida pelo pai. É chegando a essa cidade para realizar as demissões que a vida dela vai mudar completamente. Na verdade, não apenas a vida dela, mas a vida de toda a cidade, a vida do Mário também. Como eu comentei logo que eu recebi esse livro, eu não tenho tanta familiaridade com a história de cowboy, mas foi uma leitura muito legal. Adorei a narrativa da autora, é super envolvente, o livro passa de uma forma muito rápida. Adorei os irmãos Lancaster, eles são incríveis. Adorei a Natália. Nesse livro eu conheci um personagem que eu diria que entrou pra lista dos mais odiados da minha vida, que é o pai da Natália. Sério. Aí eu comecei a ler pelo Kindle Unlimited uma série de 12 contos da Aline Santana, que é a série de Janeiro a Janeiro. O primeiro livro dessa série é Janeiro Proibido. Ele vai contar a história da Gabriela. Na família da Gabriela, janeiro é um mês de diversão, mas também é um mês muito complicado na vida dela, porque é quando ela fica frente a frente com o primo dela, que é o Rafael, e secretamente o grande amor da sua vida. O que ela não imagina é que ela é correspondida. Nesse mês de janeiro em questão pode ter chegado o momento deles tomarem algumas decisões que vão afetar a vida dos dois pra sempre. Gente, eu adorei esse conto. Gente do céu, acho que é um dos meus favoritos da série. Eu adorei a Gabriela, adorei o Rafael e fiquei muito imersa nessa leitura, torcendo pelos dois. Leiam essa série, é muito boa, é muito boa. O segundo volume dessa série é Fevereiro de Esperança. Esse livro vai contar a história do Adler, ou Adler, não sei, conheceu o amor da sua vida, que é a Sarah. Em uma festa, foi amor à primeira vista. Ele olhou pra ela e ele já sabia que ela ia mudar a vida dele pra sempre. E após muito sufoco, ele conseguiu conquistar esse amor e conseguiu se casar com ela. Porém, as coisas não andam tão bem nesse casamento. Ele está num relacionamento morno, que se continuar desse jeito, provavelmente os dois vão acabar se separando. Então ele toma a decisão de reconquistar a mulher dele, só que ele acaba lendo uma carta endereçada a ela, decide seguir a mulher e ele acaba tendo uma surpresa. Então agora ele tem que
decidir se ele vai em frente com esse plano de reconquistar a mulher, se ele vai conseguir confiar na Sarah após tudo que tá acontecendo. Ele vai ter que tentar descobrir o que tá acontecendo realmente. Gente, eu gostei muito desse conto, sinceramente me surpreendeu. Eu gostei muito dos personagens, eu gostei muito da leitura e passou de forma muito rápida. O terceiro livro dessa série é Março de Promessas. Ele vai contar a história da Marjorie. Ela tem uma lista de coisas que ela deve cumprir antes do seu aniversário de 18 anos. Após a Marjorie perder o primo e melhor amigo há 3 anos, ela decidiu honrar alguns desejos que ele tinha e elaborou essa lista. Como o aniversário de 18 anos dela está chegando, os minutos estão contados. Tentando realizar um dos itens dessa lista, ela acaba conhecendo o baterista de uma banda. Digamos que ele é aquele cara que tem problema estampado na testa. E é aí que as coisas vão se desenrolar. Eu não vou entrar em detalhes. Eu adorei a leitura desse conto, fluiu muito bem, adorei os personagens, também está entre os meus favoritos dessa série. Aí chegou o momento da polêmica! Lembram que no começo do vídeo eu falei de uma leitura que eu não gostei muito? Então, chegou o momento de falar sobre ela. Eu estou falando do livro Todo Dia, do David Levitan. Também li esse livro pelo Kindle Unlimited. Nesse livro a gente vai ter um protagonista bem diferente, ele é um ser, ele não tem gênero, né? Que é o A. Esse protagonista acorda todo dia um novo corpo e foi assim desde sempre. Então, após todo esse tempo vivendo dessa forma, ele já criou suas próprias regras. Ele não se envolve muito na vida daquela pessoa, ele procura não interferir para que esse dia passe de uma forma que não vai interferir na vida da pessoa depois que ele deixar aquele corpo. Só que tudo muda quando ele acorda no corpo de Justin e conhece a namorada dele, que é a Rhiannon. A partir daí, o A vai fazer de tudo para que ele consiga sempre estar próximo a Rhiannon, mesmo que em corpos diferentes. E é a partir daí que a gente vai ver a história se desenrolar. Gente, eu tinha muita curiosidade de ler esse livro, eu tinha muita expectativa para ler esse livro. E acabou que a leitura não me agradou. Até praticamente o final eu estava totalmente tentada a dar 2,5 estrelas, mas eu acho que no final aconteceu uma coisa bem interessante que eu gostei e acabei dando 3 estrelas para esse livro. Eu acho que o grande problema foi que eu coloquei muita expectativa em cima desse livro, porque todo mundo fala muito bem, então eu fiquei muito animada. E eu já li outras coisas do autor em parceria com a Rachel Cohn, então eu esperava encontrar algo parecido, e não foi. Eu não me envolvi com os personagens, eu não acreditava na motivação deles, eu não acreditava no amor deles, sabe? Então é aquela coisa, como eu não acreditava na motivação dos personagens para as coisas acontecerem, eu acabei não me envolvendo com a história, e por isso eu acabei não gostando tanto quanto eu esperava gostar. Mas dei 3 estrelas, é um livro bom, só não funcionou pra mim. Depois eu fiz a minha releitura de Harry Potter e a Ordem da Fênix pro projeto Relendo Harry Potter. Essa foi a terceira vez que eu li esse livro, mas eu confesso pra vocês que eu não lembrava praticamente nada dele. Eu lembrava assim de uma cena ou outra, talvez porque eu assisti o filme várias vezes, apesar de que eu não gosto muito do filme. A leitura foi totalmente maravilhosa, foi como se eu estivesse lendo pela primeira vez. E gente, esse livro tem 703 páginas, eu li de um dia pro outro. Eu não conseguia parar de ler. Foi uma leitura muito boa mesmo. Pois eu li o 4º conto da série de Janeiro a Janeiro, que é o Abril Obstinado. Nesse conto a gente vai conhecer o Ben e a Rebecca. A Rebecca e o Ben namoraram por 3 anos, até o Ben, que é médico, recebeu uma proposta irrecusável e ter que se mudar para uma outra cidade. 1 ano se passa e agora a Rebecca descobre que o Ben está noivo. Só que ela o conhece bem demais e tá certa de que ele vai cometer o maior erro da vida dele. Então ela acaba entrando no carro e indo para Las Vegas para tentar impedir esse casamento, tentar falar com o Ben e mostrar como eles juntos são um casal perfeito. Esse conto me surpreendeu bastante porque eu li ele praticamente inteiro com uma ideia com relação ao Ben. No fim ele acabou me surpreendendo. Eu adorei os personagens secundários também, que são o irmão da Rebecca e o namorado dele, que agora eu não lembro o nome. Adorei esse conto. Me surpreendeu mesmo. Aí eu dei continuidade à série Viajando com Rockstars e li o 2º livro da série, que é 11 Noites com Você. Esse livro vai contar a história do Zane, que é o guitarrista da The Ams. O Zane é o personagem mais mulherengo dessa série. Eu já gostava do Zane, mas eu passei a gostar muito mais dele quando eu li o conto 1,5, que é o casamento. Agora, depois de ler o livro dele mesmo, eu passei a gostar dele mais ainda. Ai, gente, eu adoro! E eu tô louca pra ler o livro 2,5, que também tá disponível no Kindle Unlimited. Recomendo muito essa série pra vocês, gente. É
É viciante, totalmente viciante. Depois eu li o livro 1 Milhão de Finais Felizes, do Victor Martins. Nesse livro a gente vai conhecer o Jonas. Ele é um jovem que tem várias ideias para escrever um livro e ele anota essas ideias em um bloquinho, um caderninho de anotações, só que ele acaba colocando as ideias ali e nunca coloca elas em prática, nunca dá andamento a elas. Ele vive uma vida um pouco difícil porque ele tem que enfrentar o conservadorismo dos pais. A mãe dele sonha que ele vá voltar a frequentar a igreja, coisa que ele anda deixando um pouco de lado. O pai dele briga muito com ele, traz muitos problemas pra ele. Isso sem contar o fato de que ele é gay e ele acaba tendo que esconder isso. Além disso, o Jonas trabalha no Rocket Café. Um certo dia ele vai conhecer o Arthur e a partir daí ele vai começar a questionar tudo. Finalmente vai conseguir ter ânimo pra contar uma história, pra escrever uma história. Ou pelo menos para começar a escrever. É uma história muito bonita, muito envolvente. Gente, não tem como não gostar desse livro. É sério, foi uma leitura que me surpreendeu muito. Ela passa muito rápida. Recomendo muito a leitura. Depois eu li pro desafio do grupo Diários dos Leitores, que é um grupo que eu estou participando, O Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde. O desafio dessa quinzena era ler um livro que estava parado na sua estante há um bom tempo, de um autor que você nunca tinha lido nada, de um autor inédito para você. Tem esse livro faz um bom tempo, acho que desde 2014, e inclusive tenho duas versões dessa história. Essa daqui é a primeira versão da história, é uma versão um pouco mais crua, ela tem 13 capítulos. A outra versão, ela possui 20, é uma versão um pouco mais romanceada. E aqui a gente vai conhecer a história do Dorian Gray. Dorian é um jovem de grande beleza, ele faz muito sucesso porque ele é muito bonito, muito dócil, muito gentil. E tudo vai mudar quando Dorian é retratado pelo artista Basil. Ele não vai servir apenas de inspiração para essa obra, né, que é o retrato do Dorian Gray, mas também para outras obras do artista. Como Basil acredita que algumas obras não são apenas um retrato do modelo, mas são um retrato do próprio artista, e ele acredita que esse retrato que ele fez do Dorian demonstra muito o que ele tem, né, no seu interior. Ele acaba decidindo não expor esse retrato e ele presenteia o Dorian. É aí que vai entrar na história o Lord Harry. Digamos que ele não é uma boa influência, ele vai fazer o Dorian se corromper. E é nessa trajetória, com o Dorian se entregando cada vez mais ao egoísmo, percebe-se que o Dorian não envelhece. Quem envelhece é o quadro. Eu gostei bastante da leitura desse livro, eu gostei bastante da história, me envolveu, mas ela é uma história assim bem densa. Não vá ler esse livro, pelo menos essa versão mais crua, achando que você vai terminar super rápido porque é um livro de 120 páginas. Não, ele é um livro bem denso, mas é uma história muito legal, recomendo muito a leitura. Eu tô muito curiosa pra conferir a outra versão que eu tenho lá na estante. Acho que daqui a uns 2, 3 meses eu faço a leitura dele. O penúltimo livro que eu li durante o mês de agosto, na verdade era uma leitura que eu vinha fazendo desde janeiro, que é do livro O Conde de Monte Cristo, do Alexandre Dumas. Os 8 meses que eu fiquei lendo ele, eu acho que eu fiquei uns 3 ou 4 meses sem relar a mão. Então, foi uma leitura que eu fiz aos poucos. Esse livro tem mais de 1.300 páginas e eu nem acredito que eu terminei a leitura. É um livro realmente maravilhoso, que me surpreendeu muito. Aqui a gente vai acompanhar a história do Edmond Dantes. Eu sempre pronunciei o nome do protagonista Dantes, só que pelo que eu pesquisei é Dantes, então tudo bem. Aqui conta a história do Edmond Dantes. Ele é uma espécie de marinheiro, ele trabalha em um navio. E ele mesmo com pouca idade está tendo uma carreira assim de muito sucesso, está subindo rápido na carreira. E isso atrai muita inveja. Além do Edmond estar tendo muito sucesso na sua carreira, ele tem uma noiva muito bonita, também atrai inveja, principalmente por parte do primo da moça, que é o Fernand, que nutre um amor por ela, né? 3 pessoas que querem ver o fracasso do Edmond acabam se juntando e elaborando um plano onde eles vão enviar uma carta para o comendador do rei, denunciando o Edmond como um espião bonapartista. O Edmond acaba sendo acusado injustamente e é levado para o castelo d'If, onde ele vai passar 13 ou 14 anos, e ele vai conseguir fugir, e a partir daí as coisas vão ter uma virada total na vida dessas pessoas. Essa história me surpreendeu muito, eu não esperava gostar tanto dela. A história flui de uma forma surpreendente, você nem vê o tempo passar. O autor tem uma narrativa tão maravilhosa que ele pode estar falando de uma folha durante 3 capítulos e você quer ler aqueles 3 capítulos. O que ele fale, tá, gente? É só um exemplo, pra vocês conseguirem entender como é maravilhoso. Com certeza o Conde de Monte Cristo se tornou um dos clássicos favoritos da minha vida. Com certeza eu vou fazer releitura muitas vezes mais. Isso aqui é maravilhoso.
maravilhoso. E a última leitura do mês de agosto foi, na verdade, uma releitura de Orgulho e Preconceito da Jane Austen. Eu fiz essa releitura pro projeto que eu tô participando, que é o projeto Lendo Jane Austen. E, gente, foi a 4ª vez que eu li esse livro. Aqui a gente vai conhecer a família Bennet. O Sr. Bennet teve 5 filhas. Eu não preciso nem dizer que a missão de vida da senhora Bennet é fazer com que essas filhas consigam bons casamentos. A heroína desse livro é a Elizabeth. Ela é uma moça totalmente à frente de seu tempo. A vida dos Bennet vai mudar com a mudança de uma outra família para uma casa próxima, que é a família do Sr. Bingley. O Sr. Bingley tem um melhor amigo, que é o Mr. Darcy, que também possui grande fortuna, mas ao contrário do Sr. Bingley, ele é um homem bem arrogante, até mesmo preconceituoso. A gente vai acabar acompanhando a relação entre a Elizabeth e o Mr. Darcy, todo o preconceito, todo o orgulho desses dois. Esse livro demonstra muito claramente a forma como às vezes a gente olha para aquela pessoa e a gente tem uma ideia pré-concebida, tem uma primeira impressão dela e às vezes a pessoa não é nada daquilo e a gente vai ainda se surpreender muito com ela. Eu adoro esse livro, assim, de paixão. Mr. Darcy é um dos crushes da minha vida. Nossa, eu adoro muito esse livro. Adoro a Jane Austen. Esse livro é muito amorzinho. Então, gente, essas foram as 16 leituras que eu realizei no mês de agosto. Se vocês já leram alguns desses livros, comentem aqui embaixo que eu vou adorar conferir. Quem curtiu, dá um gostei aqui embaixo, se inscreva no canal. Não deixe de acompanhar o blog pelas redes sociais. Beijinhos e até mais.